João capítulo 6, versículos 35 a 51. Este é o Evangelho para o 12º domingo após Pentecostes, da série trienal B. Quero depois, no final, fazer uma pequena referência à leitura do Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, 19, 1 a 8, que, como de costume, é uma leitura escolhida a dedo para fazer uma parceria com a leitura do Evangelho. Essa é a segunda leitura dessa época do ano, tirada do Evangelho de João. A perícope anterior termina com o versículo 35 e esta perícope começa com o versículo 35, que é, de certa forma, um ponto alto naquele diálogo entre Jesus e aquele povo lá de Cafarnaum. Aos poucos o diálogo vai diminuindo, mas ainda existe interação entre Jesus e os seus interlocutores. E no fim os próprios discípulos entram na conversa, mas isso é mais para o final do capítulo. O tema continua sendo o pão da vida, e nesse texto, como de resto em outros tantos textos de João, a gente percebe aquilo que se chama da famosa espiral joanina, ou seja, a argumentação é como que circular, volta-se ao mesmo tema. E isso é interessante, eu quero, na medida do possível, chamar a atenção para essa estratégia, para esse caráter formal do texto, essa repetição de temas de forma um pouco diferente. Vamos lá, João 6,35, Eipen autois ho Jesus, ego eimi ho artos tes zoes. Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. De novo, esse eu sou aqui não tem nenhum significado, ele simplesmente é uma maneira normal de se dizer, não há nenhuma implicação de divindade, eu sou. Se fosse só eu sou, tudo bem. Mas aqui é uma frase completa, eu sou o pão da vida. O ponto aqui é, ele é o pão da vida. E quem é o pão da vida? Jesus. Esta é a mensagem aqui. E aí ele continua, ho erchomenos pros eme me peinase. O que vem a mim, de modo nenhum terá fome. Então a gente espera que, na medida em que Jesus se apresentou como pão da vida, que ele dissesse assim, quem de mim se alimenta. Mas esse verbo comer ou ingerir, ele aparece só no final dessa perícope. E evidentemente ele vai aparecer com muito mais ênfase no final do capítulo 6 do Evangelho de João. Mas nota, essas expressões são expressões paralelas. Alimentar-se de Jesus é vir a Ele. Vir a Ele é alimentar-se do pão da vida. Esse não mais terá fome. Kai ho pisteuon eis eme, me dipsesei. E o que crê em mim não mais terá sede. Esse crer em Jesus é paralelo ao vir a Ele. Notem, essa é uma expressão paralela. E, evidentemente, entra o tema da água, a água viva, isso remete ao capítulo 4. Esse é um tema que é anunciado, mas só anunciado e fica por isso. Ou seja, volta-se a falar a partir daqui a respeito do pão. A água não aparece mais. 36. Al eipon himin hoti kai heurakate me kai upisteuete. Mas eu disse a vocês, quando, essa seria uma bela pesquisa a ser feita, o que foi que Jesus disse? Hoti que kai heurakate me kai upisteuete. Ou seja, tanto uma coisa como a outra. Vocês tanto me viram como não creram. Então agora é uma questão de ver Jesus. Quer dizer, eles estavam vendo Jesus ali fisicamente, mas não creram. Há uma pequena discussão aqui se este me é parte do texto ou não. Muda um pouco a ênfase. Vocês viram e não creram. Vocês me viram e não creram. É provável,
há grandes indícios de que este me seja de fato parte do texto grego aqui, no 36. No 37, pan ho didousin moi ho pater pros eme hexei. Todo o que, ou melhor, tudo aquilo que dá a mim o Pai, a mim vem. Interessante essa formulação. Ela aparece mais vezes em João, especialmente em João 10, 29, o uso do neutro. Tudo aquilo que o Pai me dá. Mas o que é aquilo? Por que o neutro? Em outros momentos ele fala também, ele usa o masculino, mas essa é uma questão interessante. Só que o ponto alto aqui é que o Pai entra nessa jogada. O Pai dá. Então, isso é interessante para fazer essa compensação, fazer esse equilíbrio entre o que a pessoa faz, ela vai a Jesus, mas na verdade quem atrás é o Pai. É uma visão mais, como a gente usa em teologia, uma visão mais einsteiniana. É como as coisas de fato são, e não tanto uma visão newtoniana, que é a maneira como a gente percebe as coisas acontecendo. Essa questão do Pai ativo nessa questão da vinda de alguém a Jesus, isso retorna adiante. Há toda uma série de passagens e eu então recomendo que se examine, por exemplo, o Nestle Aland, que tem todas essas passagens listadas aqui na margem, e isso dá um interessante estudo dentro do Evangelho de João. Então esse que o Pai dá, ou aquilo que o Pai dá, isso vai a Jesus. Kai to erchomenon pros eme ume ekbalo exo. E aquele que vem a mim, aqui ele está de volta ao versículo 35, eu de modo nenhum jogarei fora. E esse texto vai voltar adiante em João 18, 9. Jesus não perde nenhum dos seus. Ele vai sozinho para a sua paixão e pede que os seus discípulos fiquem livres. Versículo 38. Hoti kata bebeka apotu uranu, uhina poioto telemato emon alato telematu pempsantos me. Essa agora é uma temática nova dentro desse trecho, porque desci do céu. Ele é o pão que vem do céu. Então, ele desceu do céu, não para que eu faça a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse que enviou Jesus vai ser identificado mais adiante com o Pai. É muito comum, hopempsas, ou no caso aqui, tupempsantos. Deus é aquele que envia. E nesse sentido, Cristo é o apóstolo do Pai. Depois ele envia os seus apóstolos. Tutu deistinto telema tupempsantos me hinapan hodedoken moi me apoleso ex autu, al anasteso auto ente eschiate hemera. Então, esse é o versículo 39. Qual é a vontade do Pai que o Filho veio fazer? Qual é a vontade daquele que o enviou? Que tudo aquilo que ele me deu, eu não perca, mas ressuscitarei a ele ou a isso, autó é neutro, né, no último dia. Não perder, portanto, é dar essa vida eterna que aqui está diretamente amarrada ao último dia. A vida eterna em João já é uma bênção presente, mas ela tem também essa dimensão futura, sem a qual, evidentemente, ela não se completa ou ela não continua, não chega a ser propriamente eterna. Versículo 40. Tutugaris tinto telema tu patros mu, hinapas hoteuron, ton huion, kai pisteuon, eis auton, echet zoen aionion, kai anasteso auton, ego ente eschiate emera. Então, esta é a vontade do meu Pai. Agora, não é mais aquele que me enviou, mas é o Pai.
que todo aquele que vê o Filho. É um verbo diferente daquele que está no versículo 36, lá nós tínhamos o verbo horal, aqui o verbo teurel, mas não é necessariamente significativa essa modificação, porque João gosta de usar sinônimos ou pares de verbos e até mesmo de substantivos. Então aquele que vê o Filho, kai pisteuon eis auton. Não basta ver e também crer tem a vida eterna. Esse é um eco de João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então essa é uma sessão um tanto quanto diferente dentro desta perícope. E agora vem a reação no versículo 41. Egon gidson ho judaioi piri autu hote eipen, ego emi ho artos ho katabas ectu uranu. O verbo gongidzo, os lexicógrafos dizem que ele tem um quê de onomatopeia. Você lê o verbo e parece que você ouve as pessoas murmurando, né? Gongidzo, uma coisa assim. Né? Egongidzon. É como um gongo batendo. O pessoal, o que é isso? E por que eles reclamaram? Por que eles murmuraram? Porque ele disse, eu sou o pão. Agora, não mais o pão da vida, mas o pão que desceu do céu. Eles fazem como que uma combinação de duas coisas. Algo que Jesus disse bem no começo e algo que ele disse mais no meio dessa fala. A primeira parte do versículo 35, a segunda do versículo 38. E agora vem então esse escândalo das pessoas. Elas se escandalizam com esse que diz que veio do céu, que ele é aquele que o Pai enviou. Esse é o mistério cristológico desse que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Eles perguntam, não é este Jesus, o filho de José? O remeis oidamenton patera kaiten metera? Quer dizer, ele é muito bem conhecido, ele tem um nome, filho de José, interessante isso, né? E nós conhecemos o pai e a mãe. Pos nun lege hoti ectu uranu katabebeka. Como é que ele pode dizer que ele baixou do céu? Ele é aqui de baixo, nós o conhecemos muito bem. Então aqui está essa tensão, esse mistério cristológico da pessoa de Cristo. Versículo 43, apikrite Jesus kai epenautois megongizete met alelon. Então Jesus pede para que eles não murmurem ou parem de murmurar. E ele volta ao tema que ele já tinha colocado lá no começo. Udeis dinatai eltein pros me, ean me hopater hopempsas me helkise auton. Caego anasteso auton entes hiatemera. O final é um eco do que já foi dito no mínimo 2 vezes, no 39 e no 40. Eu o ressuscitarei no último dia. Mas agora vem isso de novo, né? Ninguém pode vir a mim. Quer dizer, essa seria como que a nossa atitude, o nosso fazer. Eu vou a Jesus, eu aceitei Jesus. Não, muito antes disso, o Pai me atraiu, o Pai me puxou. Ninguém vai a Jesus se o Pai o que enviou a Cristo. Então aqui está a combinação. Hopater, hopempsas. E ele faz o que? Ele puxa, ele atrai. O verbo é hilkio, que é um verbo raro no Novo Testamento. Fiz a pesquisa 8 vezes no Novo Testamento, 5 vezes em João. Mais adiante, em João 12, Jesus vai dizer que quando ele for levantado, eu atrairei todos a mim. É o mesmo verbo. Interessante. O Pai atrai, o Pai puxa e o Filho puxa. Ou seja, aqui isso é importante do ponto de vista cristológico, que é uma ação conjugada das pessoas da Trindade. 45. Estinge gramenon entois profetais, kai esontai pantes didactoi teu.
Está escrito nos profetas e serão todos didactoi teu, ensinados por Deus. Esse é um texto, de fato, dos profetas. É um texto de Isaías 54, 13. Então, esse texto, na verdade, responde à pergunta como é que o Pai nos puxa para si, como é que Ele nos atrai. Ele nos atrai nos tornando didactikoi, ou seja, nos ensinando. E Jesus explica na sequência, Pas ho acusas para tu patros kaimaton erchetai prosme. Ou seja, todo aquele que ouve da parte do Pai. Então, a Bíblia é muito comum isso de ouvir a voz de Deus. Kaimaton. E é instruído, ou seja, ouvir e ser instruído é assim que o Pai atrai, e quando Ele atrai, diz Jesus, esse que passa por esse processo, erchetai pros eme, vem a mim. 46, uchotiton patera heora kentis eimeho on paratuteu, hutus heora kenton patera. Isso parece mais um comentário do evangelista, ele faz isso muitas vezes. É como que um parêntese dentro do texto, ele diz, olha, na verdade, o Pai ninguém viu, a não ser aquele que vem da parte do Pai, esse viu o Pai. Isso é, de novo, um eco de João 1,18. De agora em diante, do 47 até o final, nós temos, por assim dizer, uma lista de tópicos, como que uma recapitulação da fala de Jesus até esse ponto. 47. Amen, amen, lego himin hopistevon echei zoen aionion. Em verdade, digo a vocês, o que crê tem vida eterna. Tem, echei. 48. Ego miho artos tes zoes. Eu sou o pão da vida. Esse é o começo do texto lá, versículo 35, uma repetição. 49. Hoi pateres himon ephagon ente eremo tomana kai apetanon. Os pais de vocês comeram no deserto o maná e morreram. Isso também já foi colocado lá no início da fala de Jesus em João 6. 50. Hutos estin ho artos ho ek tu uranu katabainon, hinatis ex autophage kai me apotane. Este é o pão, o que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Aqui aparece o verbo comer, o verbo fago, que vai ocupar as atenções na perícope seguinte. E há toda uma discussão, que comer é esse? E até se usa dois verbos, depois aparece o verbo trogo, que parece ser mais mastigar. Mas, de novo, são verbos usados de forma sinônima, um pelo outro, para fazer uma certa variação estilística. Mas, em se tratando de pão, é normal que se esperasse que o verbo comer aparecesse antes, mas não apareceu, só aparece agora. E, evidentemente, que esse comer aqui em João é o comer da fé, é apropriar-se de Cristo pela fé. 51. Egoi miho artos hodzon ho ectu uranu katabas. Eu sou o pão, o vivo, o que do céu desceu. E antes tisfage ectutu tu artu, se alguém comer desse pão, dzezei eistonaiona, viverá para sempre. Kai ho artos de hon egodoso, e o pão que eu darei, ressarx mu estin hipertes tu cosmo zoes. Tem um dado novo aqui, esse é um ponto alto. O pão que Cristo dará é a sua carne pela vida do mundo. Aqui tem um vislumbre da cruz, ele aponta para lá. E aí a gente pode fazer um paralelo com a epístola desse domingo, que é um texto longo, final de Efésios 4, mas o começo lá do capítulo 5, que é o clímax dessa epístola, 5:2, fala do
do sacrifício de Cristo. E isso está apontado aqui também. Esse é o texto. Eu anunciei no início que faria uma relação com 1 de Reis 18. A gente se pergunta, mas o que esse texto tem a ver com essa leitura? É uma história de Elias, é uma referência a Elias. Ele foge lá dos reis iníquos, né? Acabe e Jezabel, 1 Reis 18, 1 a 8. E como de costume, nessas leituras ou nessas perícopes, o ponto alto é, de fato, o texto final, ou o versículo final. Eu disse 18, mas é 19, né? 1 Reis 19, Elias no Monte Horebe. Termina onde? Quer dizer, ele foge, ele vai indo na direção do Monte Horebe, ele passa por Berseba, que é no sul, e então ele queria morrer. De repente ele viu um pão assado, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. E daí ele tornou a dormir, foi acordado de novo, e aí o anjo disse, levante-se e coma porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Comida poderosa, sustentando o profeta 40 dias e 40 noites para chegar ao monte de Deus. O pão da vida, esse é um pão que sacia a fome e leva para a vida eterna. Quem dele comer não terá fome, não só por 40 dias e 40 noites, mas para sempre. Esse é o ponto de contato entre esses dois textos.